Pessoal, vamos tomar assento, medida do possível, e iniciarmos essa segunda parte. Nós vamos continuar em Gálatas, então eu vou pedir para você novamente abrir a sua Bíblia em Gálatas 3. Nós vamos continuar a leitura do verso 15 até o verso 25. Então, só relembrando aquilo que eu disse na primeira parte, eu tentei mostrar que quem perde de vista a relação entre lei e evangelho comete muitos erros teológicos e de vida cristã, uma prática mesmo. Por isso que eu mostrei a importância de resgatar algo que os reformadores trouxeram, que é muito rico, que é ter lei e evangelho como uma lente hermenêutica, isto é, uma forma de nós interpretarmos a Bíblia, sempre enxergando não só os enunciados como lei ou evangelho, mas inclusive histórias, poesia. Por exemplo, quando o poeta escreve um salmo em que ele fala assim: amo o Senhor porque ouviu a minha voz e o meu clamor. Que ele fala assim: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele está respondendo em gratidão à salvação, ao evangelho de Deus. E isso está presente em todas as escrituras, por isso eu estou propondo que a gente aprenda a enxergar essa lente hermenêutica. Agora, a gente vai ler um segundo trecho de Gálatas 3, que eu intitulei A Lei Não Invalida a Promessa. Gálatas 3, de 15 a 25, vou ler um trecho que termina numa passagem bem conhecida, e eu quero tentar caminhar para chegar nela e mostrar a clareza e a riqueza dela. Então vamos ler a partir do verso 15. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa de Deus, não foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados, para que essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Vamos orar novamente? Senhor, mais uma vez diante da Tua palavra nós pedimos iluminação. Afinal, esse é um livro precioso, rico, belo, simples na sua mensagem básica de salvação, mas extremamente profundo e perplexo, no sentido de nós ficarmos perplexos diante da sua riqueza, da sua complexidade. Nós pedimos que então o Teu Espírito abra os nossos olhos, nos faça enxergar as maravilhas da Tua lei, como diz a Tua palavra, e que saiamos daqui animados por conhecermos mais do Evangelho e da lei de Cristo. Oramos em nome dEle. Amém. Ok, vamos lá. Eu quero agora falar de um outro aspecto de lei, que eu só mencionei na primeira parte, mas que eu não entrei para deixar para a segunda parte. Eu quero mostrar como lei está relacionada à aliança. Por quê? Porque frequentemente as pessoas que desprezam, não é todo mundo que pensa assim, mas alguns evangélicos que desprezam a lei, eles conectam a lei com a aliança de Moisés, a chamada aliança mosaica, e eles dizem, como a aliança mosaica cessou, então a lei já não tem mais lugar. Como ela perdeu a sua eficácia, isto é, a aliança, então a lei também não tem mais a função.
E eu quero mostrar então como entendermos essa aliança mosaica, de maneira muito simples, mas como entendermos a lei e a relação dela com a aliança mosaica, para que a gente entenda o que acontece com a vinda de Jesus Cristo em relação a essas coisas, tá? Vai ser só um início, tem muito mais coisa para a gente compreender, mas quem sabe amanhã e depois no nosso debate de sábado a gente possa articular mais disso. Quero começar com o verso 17. Ele diz assim, e digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei. Olha só, ele chama a lei de aliança. Ele está falando da lei dada a Deus, dada por Deus ao povo, por intermédio de Moisés, e ela foi dada num contexto de aliança. Quando Deus deu a lei ao seu povo, Ele não deu lei a alguém que deveria adquirir aprovação de Deus. Presta atenção agora para você entender essa relação de lei e aliança. Quando Deus dá a lei ao seu povo, no domingo eu vou ter chance de expor um pouquinho do contexto por detrás dos 10 mandamentos. E eu já vou adiantar uma coisa que eu acho importante você compreender. Quando Deus vai conferir, vai passar a lei ao povo, Ele passa num contexto de aliança. Por quê? Porque a aliança ela é feita previamente. A lei é o que vai ditar esse relacionamento. Então, Deus não chama o povo e fala assim: não terás outros deuses diante de mim. Se você não tiver, eu vou ser seu Deus. Ele não fala assim. Ele não fala assim, não farás para ti imagem de escultura. Se você não fizer, eu vou te abençoar. Ele não fala assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Se você não tomar o meu nome em vão, então pode contar comigo. Deus não fala assim. Ele inverte, ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da casa do Egito, da terra da servidão. Da terra do Egito, da casa da servidão. Quer dizer, eu te libertei, eu te salvei. E quando Ele salva, Ele entra em aliança conosco, essa é a ideia. E aí quando Ele entra em aliança conosco, Ele fala: então, não terás outros deuses diante de mim. Aí você fala: claro, Senhor, foi isso que o Senhor fez. Então, entenda que lei entra num contexto de aliança. E eu quero que você entenda que lei não é no seu sentido mais restrito, lei não é sinônimo de aliança, mas lei é o que rege uma aliança. Por exemplo, um contrato não é sinônimo de casamento, mas o contrato é aquilo que rege um casamento. Ou um outro tipo de aliança, como por exemplo uma parceria financeira. A lei não é a aliança, mas no contexto de aliança, a lei dita como é que vai ser esse relacionamento. Aliança é algo que você entra não por causa de lei, você entra por afeto, por afinidade, por interesse, por amor. É isso que leva alguém a entrar em aliança. Aí depois você estabelece como é que vai ser o relacionamento. Então eu quero que você entenda essa função da lei dentro de um contexto de aliança, tá? Mas Paulo vai chamar essa lei de aliança por causa de Moisés e a relação de Moisés com Abraão. Por quê? A gente viu na primeira parte que em Abraão todos nós fomos abençoados. Deus falou o evangelho para ele: em ti serão abençoados todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Então Deus fez promessas a Abraão. Mas aí vem a lei de Moisés, e a lei de Moisés ela é dura. E aí? O que vale? É Abraão ou é Moisés? Esse texto vai explicar a relação da lei mosaica com a promessa de evangelho trazida a Abraão. Como é que funciona a relação da lei de Moisés com aquilo que acontecia com Abraão? Então veja só. Essa lei chamada de aliança é o sentido histórico da lei mosaica, é uma dispensação. Eu quero que você saiba que a palavra dispensação não é necessariamente uma palavra usada só pelos chamados dispensacionalistas, não importa se clássicos, se revisados, se progressistas, não importa. A palavra dispensação é uma palavra usada para falar de períodos da história da redenção. E todo mundo, independente da linha teológica dele, todo mundo usa isso. A dispensação de Moisés, portanto, é o período no qual a lei de Moisés passou a vigorar para o povo. E ela vigorou de tal forma que o povo tinha que se pautar pela lei. Por exemplo, na época do período dos reis, quando alguns reis fizeram o que era mal perante o Senhor e até esqueceram da lei de Deus e perverteram tudo, um dos reis encontrou o livro da lei na casa do Senhor. Que surpresa, hein?
Você já não leu esse texto e ficou assim? Eu senti que esse texto é uma ironia, né? De Deus. É uma ironia de Deus. Deus falando assim, onde é que você acha que tinha que estar mesmo? Ele encontrou, para você ver como a casa do Senhor estava mal frequentada, né? Estava tão fechada e o culto estava tão poluído, que quando fizeram a limpa na casa do Senhor, encontraram o livro da lei, olha só. E aí quando encontraram o livro da lei, o rei conduz o povo ao arrependimento. O rei Josias conduz o povo ao arrependimento, porque encontraram o livro da lei na casa do Senhor. Então veja, o livro da lei era o que pautava a conduta do povo. O povo percebeu pelo livro da lei recém-encontrado que eles estavam totalmente fora do padrão. Como eles estavam fora do padrão, Josias conduz a uma reforma religiosa para que o povo então se conforme novamente à aliança. E o que ele faz? Ele renova a aliança com o Senhor. Presta atenção. A aliança, portanto, é um ato de unir-se baseado em amor, e a lei vai simplesmente articular como é que esse amor vai ser expresso. É por isso que Josias renova a aliança, e aí, presta atenção no livro da lei, porque a lei vai mostrar como é que se relaciona em aliança com Deus. Agora, qual era o propósito dessa dispensação mosaica, desse período em que a lei de Moisés vigorou? A partir da lei dada por Deus lá no deserto e durante todos os séculos seguintes. Qual era o propósito? A primeira coisa que eu quero deixar clara, que tem a ver com o que eu já disse na primeira palestra, mas eu quero voltar agora, é de que não era salvar pelas obras. Essa ideia de que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela obediência à lei, ela é uma ideia falsa e ela não combina com aquilo que não só o Novo Testamento diz, mas o próprio Antigo Testamento diz. Veja só, Romanos 4 é um texto que fala que Abraão foi salvo não por obras, mas pela fé, a mesma justificação pela fé que eu e você recebemos em Cristo Jesus, Abraão também recebeu. Só que tem vários textos do Antigo Testamento que mostram isso, e eu quero trabalhar bastante agora, nessa segunda parte, com passagens do Antigo, para você entender à luz de Gálatas, como é que essas passagens do Antigo têm que ser lidas. Então, por exemplo, Deuteronômio 4, é uma passagem linda, eu preguei nela recentemente na igreja onde eu pastoreio, e essa é uma passagem em que Deus, por intermédio de Moisés, meio que adivinha o que vai acontecer na história do povo. Ele fala assim, vocês vão me abandonar, vocês vão adorar outros deuses, eu vou levar vocês para o cativeiro, ele fala tudo isso. Aí, de lá do cativeiro, quando vocês se voltarem para mim e se arrependerem, eu vou trazer vocês de volta. Eu vou trazer vocês de volta, eu vou abençoar vocês. Ele conta a história antecipadamente. Ele diz em tom de advertência, mas é uma advertência, sabe boca de mãe? Quando ela fala assim, vai chover. Sabe? Vai dar errado esse negócio. Não, mãe, deixa comigo. Vai dar errado. Ela falou, porque ela sabe. Pois Deus fala exatamente o que vai acontecer a história do povo. Mas é assim, Deus está dando o trailer antecipado. Está dizendo, você vai fazer assim, você vai buscar outros deuses e tal, mas eu vou trazer você de volta. E Deus mostra então a sua graça. Presta atenção, o texto de Deuteronômio 4 não é um texto em que Deus fala assim, e quando você tomar juízo, aí eu vou te receber de volta. Não é assim. Deus recebe graciosamente um povo quebrado, um povo com falhas. Por exemplo, o texto de 2 Crônicas 7,14 que eu mencionei aí, é um texto que você já ouviu várias vezes. Se o meu povo, que por mim se chama, confesse humilhar e orar, eu ouvirei as suas preces e sararei a terra. Ele está dizendo assim, eu vou atender aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo proferido em oração. Eu vou atender isso. Portanto, no Antigo Testamento, as pessoas também eram alvo da graça divina. Ezequiel 37 é uma passagem linda. Eu gosto da oração de Daniel 9. Eu coloquei várias passagens só para você depois, quando você for ver o vídeo, anotar, você estude essas passagens. Daniel 9 é uma das orações mais lindas da Escritura, na minha opinião. Daniel chega para Deus depois de 70 anos no cativeiro, e ele fala assim, Senhor, nós temos pecado e procedido perversamente. A ti pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. E aí ele vai falando dos pecados do povo. Lembra, Daniel era um homem justo, aquele homem que orava, que dependia de Deus, mas ele se identifica com o povo e o pecado do povo e o pecado dele. Mas a parte linda da oração é no finalzinho, quando ele fala assim, Senhor, ouve e atende, não por nós,
mas por amor ao teu nome. Atende, Senhor, a nossa oração, ouve a nossa prece, abençoa o teu povo, livra o teu povo. Perceba, Daniel não está apelando assim, Senhor, eu sou um profeta fiel, não é assim que ele está falando. Ele fala assim, Senhor, ele acabou de dizer que o povo não atendeu a Deus, ele acabou de dizer que o povo procedia perversamente, mas ele termina a oração dizendo, Senhor, não por nós, mas por causa do teu nome, da tua glória, atende a nossa oração. Isso é evangelho, isso é graça. Portanto, isso está presente em todo o Antigo Testamento, e esse era o ponto do apóstolo Paulo. Quando ele diz lá em 3:11, que a gente já leu, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, ele está querendo dizer para você, ninguém no Antigo Testamento, gente. Se ninguém foi justificado por obediência à lei, não tente vocês agora fazer isso. Não caminhem por essa trilha. Ele está tentando mostrar que ninguém é justificado pela lei, até porque no Antigo Testamento, salvação também era pela graça divina. Então, eu quero agora passar a explicar como é que lei funciona nessa aliança legal? Se não é caminho de salvação na prática, porque ninguém consegue obedecê-la, então como é que ela funciona como aliança legal? Então aqui que eu quero começar mostrando algumas diferenças, e depois eu vou mostrar semelhanças entre a antiga aliança, ou dispensação, e a nova aliança, ou nova dispensação, tá? Eu quero mostrar, e aqui eu vou refletir minha teologia, óbvio, como eu entendo que há diferenças significativas entre Antigo e Novo Testamento, mas não essenciais. O Deus da graça e o Deus que profere lei no Antigo Testamento não muda as regras do jogo depois que Jesus Cristo vem. Diz assim, agora é o seguinte, agora a gente vai fazer diferente. Não, o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e é o Deus de amanhã. E o mesmo evangelho pré-anunciado a Abraão vai ser anunciado em Cristo Jesus. Portanto, eu quero mostrar que tipo de diferenças tinham e por que essas diferenças são circunstanciais, não essenciais. Então vamos começar com a antiga dispensação ou antiga aliança. Primeira coisa, eu quero mostrar que quando Deus proferia ali leis, e se o povo obedecesse às leis, eles seriam abençoados, Deus estava tratando de bênçãos temporais. O que é temporal? É bênção desta vida, são coisas materiais e coisas daqui, que apontam para realidades espirituais. Por exemplo, Deus prometeu que o povo teria uma terra, e o povo não conquistou esse direito, Deus graciosamente prometeu o povo levar para uma terra. Pois o povo iria pecar, mas Deus falou assim, se vocês forem obedientes, eu vou fazer a terra de vocês frutífera. Ela mana leite e mel, e Deus fala que vai ser uma bênção na terra. Mas se vocês me desobedecerem, eu vou deixar com que povos estranhos entrem e tomem a terra de vocês. Deus fala isso lá em Deuteronômio 28. Por que Deus está tratando da terra? Porque a terra vai ser uma promessa de Deus para o povo, em termos de Israel como Estado, como corpo político, ele tem a promessa de Deus de ter a terra, mas só que isso aí é apenas vislumbre de outras coisas que Deus vai mostrar mais adiante. Por exemplo, quando o autor aos Hebreus está escrevendo para hebreu, óbvio, está escrevendo para judeus, para homens que conheciam a história, ele fala de Abraão, fala de outros que buscavam uma terra e não viram, e não está falando de Canaã, porque fala assim que todos saudaram de longe a cidade que não é edificada por fundamentos humanos. Portanto, essa terra aponta para outras coisas mais sublimes que Deus tem prometido para o povo. O que estava prometido a Moisés e a dispensação mosaica eram bênçãos temporais que apontavam para bênçãos espirituais. Outra promessa que Deus fez, por exemplo, para Abraão, foi de que ele teria uma descendência numerosa. E ele teve, em termos de povo, de sangue, ele teve uma descendência numerosa. Tanto é que uma das coisas que o autor faz questão de narrar, o autor sacro faz questão de narrar, é que em Êxodo o povo começa a se multiplicar tanto, que aí Faraó começa a ficar preocupado. E o povo vira uma nação lá no Egito, durante os 400 anos, né? E depois quando eles saem, são 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Mas não foram 70 para lá? Deus tinha prometido que a descendência seria numerosa.
Só que não é esse o objetivo final da promessa de filhos para Abraão. Não era só ter aquele tanto de gente. Porque aí Paulo em Romanos vai dizer assim, olha, nem todo de Israel é de fato israelita. Nem todo que é de sangue é de fato o povo de Deus. E ele vai dizer isso em Gálatas, a gente acabou de ler, que são os da fé, que são os recipientes das bênçãos prometidas a Abraão. Então, estou tentando mostrar que a aliança legal dizia a respeito às bênçãos temporais. O povo podia perder a bênção de Deus por desobediência da lei? Podia. Mas não estava se tratando de salvação. Estava se tratando de perder terra, ou de ter os seus descendentes cativos, como Deus fala para o rei Ezequias, que os seus descendentes ficariam cativos lá na Babilônia. É nesse sentido. A antiga aliança ela tem menos clareza na revelação das realidades espirituais. Por exemplo, se você quiser estudar vida após a morte no Antigo Testamento, você não acha com tanta clareza. Você tem tanto no Novo Testamento e no Antigo, às vezes você ouve assim, um servo de Deus, tipo Ezequias, falando assim, Senhor, eu não posso ir para a sepultura, porque o morto, ele não pode te louvar. Como se fosse assim uma coisa cruel. Aí no Novo Testamento Paulo fala assim, para mim o morrer é lucro. Aí você fala assim, não, eles foram para duas escolas dominicais diferentes, não é possível. Não é, porque Ezequias está falando com olhos, com parte da revelação. Paulo já está falando com a revelação mais plena. Lá Ezequias não pode olhar com tanta alegria assim para a sua morte, por causa das circunstâncias também. Paulo já diz, Senhor, se eu for é lucro. Então isso é para mostrar que tem certas realidades no Antigo Testamento que não estão tão claras. Elas são tornadas mais claras no Novo Testamento. E é por isso que a gente está fazendo o sentido inverso, olhando Gálatas primeiro para depois enxergar algumas coisas do Antigo. Tá? A revelação estava em desenvolvimento. Inclusive algumas coisas eram transitórias. Por exemplo, Deus trouxe leis que depois vão ficar vão ficar óbvias de que elas só serviam um propósito passageiro, como por exemplo, derramar o sangue de animal. Lá em Hebreus, o autor vai dizer assim, você sabe que isso não perdoa pecado, né? Mas era para apontar para o Cordeiro sem mácula, Jesus Cristo. E aí vai mostrar então por que essas leis eram transitórias. Por que elas serviam esse papel. Por exemplo, as leis ligadas ao tabernáculo ou ao templo. Deus deixa que o templo seja destruído na época das invasões lá da Babilônia, tal. Depois ele é reconstruído, mas aí no período interbíblico Israel vai ficar debaixo do domínio de vários grupos diferentes. E Herodes vai reconstruir esse templo e depois ele vai ser destruído no ano 70. E todo mundo frustrado porque o templo é a bênção de Deus. Mas aí Jesus Cristo lembra a mulher samaritana que você não adora nem aqui nem lá, mas em espírito e em verdade. Por quê? Porque esse templo simplesmente aponta para outra coisa mais linda. Em Apocalipse 21 fala assim que lá não há tabernáculo, Deus tabernacula com o seu povo. Entendeu? Isso vai ficar mais claro no finalzinho da revelação. Tem coisas que são transitórias. A gente não reconstrói o templo de Salomão, entendeu? Porque isso aí é transitório, é passageiro, aponta para realidades mais lindas que Deus já trouxe. Essa lei antiga era mais restrita aos judeus e ela envolvia leis cerimoniais, leis civis, leis morais. O que eu quero dizer com isso? Eu já expliquei parte disso, mas deixa eu expandir. Lei cerimonial dizia respeito ao culto, as regras para o culto, como oferecer animais, como prestar sacrifícios diferenciados, os bolos asmos e assim por diante, como se proceder no tabernáculo ou no templo. Leis cerimoniais. Mas tinha outros tipos de leis que regiam o Estado de Israel, das mais diversas maneiras, tanto trazendo leis de segurança do tipo, você tem que construir um parapeito em cima de um prédio que você construir para que alguém não caia lá de cima e você seja indiciado. Tinha lei que especificava isso, segurança. Tinha lei que falava de punição de algum crime, se você cometia tal crime você teria que ser punido dessa maneira. Tinha lei de restituição, em que você não era punido severamente, como por exemplo com morte, mas você tinha que restituir em dobro ou em 4 vezes aquilo que lhe foi tomado. Então tinham várias leis que regiam o Estado de Israel. Agora veja só, na nova aliança a gente vê o contraste. Por quê? Na nova aliança as sombras cessam. Essa é uma linguagem usada lá em Colossenses. Paulo vai dizer que essas coisas são sombras. E o antítipo é revelado. Essa é uma palavra que talvez não seja muito comum a vocês, mas você já ouviu as pessoas dizerem assim que tal coisa no Antigo Testamento era tipo de Cristo?
Pois tipo é aquilo que aponta para a realidade, mas o antítipo é a realidade. Quando o antítipo chega, os tipos perdem a sua necessidade. Ninguém que espera um convidado vai ficar olhando para a sombra. Ninguém que espera a entrada triunfal do rei vai ficar olhando para a sombra do manto dele. Essa ilustração é ridícula, eu sei, mas ela ilustra quão ridículo é não olhar para o rei, e sim para as coisas que apenas apontavam para o rei. Entendeu? Que cegueira, que ponto alguns chegaram? De olhar para a sombra ao invés da realidade. Em Cristo Jesus a revelação atinge o ápice. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias tem nos falado pelo Filho. E ele não é qualquer um, ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o ápice da revelação. Deus foi construindo para chegar em Cristo Jesus. Se na nova aliança ela tem caráter transitório, na antiga aliança caráter transitório, na nova aliança ela é permanente. Por exemplo, Jesus Cristo institui um sacramento em que ele fala assim, que depois de beber com os discípulos naquele momento, ele beberia de novo no reino. Ele está dizendo para mim e para você que um dia a gente vai sentar à mesa com o nosso Salvador e participar da ceia com o próprio Cordeiro. Já pensou? Aí você fala assim, para quê, pastor? Ele já vai estar lá. Talvez por uma razão. Eu e você não teremos mais pecado no dia que estivermos lá, mas a gente nunca vai poder se esquecer de onde que Ele nos tirou. Para todo o sempre e sempre, eu e você vamos cantar, digno é o Cordeiro que foi morto. Porque faz parte da lembrança que nos carrega e nos move a louvá-lo. Por isso é permanente. Ela é aberta aos gentios. Lembra as promessas feitas a Israel no Antigo Testamento? O israelita estava tão acostumado a ser assim, o povo regalado, né? Que lá no livro de Atos, quando os outros que não são israelitas começam a receber a bênção do Espírito, alguns vão dizer assim, mas como assim? O mesmo Espírito que nós recebemos? Aí Pedro diz, mas então, por que eu não deveria batizá-los? Eles receberam o mesmo Espírito. Até Pedro está meio assim, confuso. Porque ele imaginou que Deus abençoaria gentios. Deus sempre abençoou, mas com a mesma coisa. Aí Paulo vai dizer, sim, vocês são co-herdeiros das mesmas promessas. Efésios 3, 6. Aberta aos gentios. E no Novo Testamento, o que a maioria da igreja cristã defende, é que apenas a lei moral é que permanece em vigor. A gente vai falar um pouquinho mais disso em outros momentos, então por hora vai ficar nisso aí. Bem, se tem diferenças, tem algumas metáforas para ilustrar essas diferenças, para distinguir a antiga da nova aliança, antiga aliança da nova aliança, né? Então, por exemplo, Atos, Romanos 1 fala de promessa e cumprimento. Então, no Antigo Testamento a gente tinha promessa de certas coisas, no Novo Testamento nós temos o cumprimento delas. Sombra e substância, já falei desse, de Colossenses 2. As coisas do antigo eram sombras de Cristo, agora a substância que é Cristo chegou. Quando a substância chega, você não dá mais atenção à sombra. Letra e espírito, essa é uma das mais mal usadas, não é? Letra mata. E as pessoas usam para uma coisa que não tem nada a ver, achando que diz respeito a estudar muito, ou coisa do tipo. Na verdade, Paulo está mostrando que a letra da lei, sem o espírito da lei, ele não tem força, ele não tem vida. Então, uma das coisas é comparar letra e espírito, assim como escravidão e liberdade. Lá em Gálatas 4, que é uma passagem que a gente não vai estudar, ele usa Agar e Sara e ele faz uma metáfora, ele usa uma alegoria para dizer que Sara representa a aliança de liberdade e Agar representa a aliança de escravidão. Então ele compara escravidão e liberdade. E particular e universal. Por exemplo, no Antigo Testamento as coisas eram prometidas ao povo de Israel. No Novo Testamento as promessas são alargadas para todos os povos. Porém, a velha e a nova alianças continuam sendo essencialmente a mesma aliança, com o mesmo evangelho, mesmo mediador e salvação. O que eu quero dizer é o seguinte: nas circunstâncias houve mudança significativa,
mas em termos de promessa de salvação, de um mediador, da boa notícia, da lei cumprida, isso tudo é a mesma promessa. É por isso, eu quero que você abra lá em Gálatas, vou pedir que você abra em Gálatas 2,39, é o famoso sermão em que Pedro pregou aos homens no dia de Pentecoste lá, as várias pessoas, mas eu quero ler 3,25, 3,25 diz assim: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Olha só, eles não estão falando assim, Pedro que está pregando essa mensagem, ele não fala assim, vocês são de outra aliança, não tem nada a ver com o antigo, não é isso que ele fala. Ele fala, vós sois filhos da aliança com Abraão, dos vossos pais, vocês são herdeiros da mesma promessa de salvação, da mesma aliança. Está vendo o elemento de continuidade? Ele está mostrando que a salvação, o mediador, o evangelho são os mesmos, por isso que ele usa essa expressão de filhos da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais. Não é rompimento, e sim continuidade de promessas. Por isso é que eu quero mostrar algumas semelhanças entre os testamentos, para a gente não ficar com aquela dicotomia que eu falei que alguns têm, de que Antigo é lei e Novo Testamento é graça. De que Antigo você era salvo pela lei, no Novo Testamento você é salvo pela graça. Olha a semelhança entre os testamentos. Somos herdeiros das mesmas promessas a Isaac. Volta lá para Gálatas. Gálatas 3, fala exatamente isso no verso 29. Fala assim, Gálatas 3, 29. Diz assim, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. 4:28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Assim como Abraão teve outros filhos, não só Isaque, né? E não é só o contraste de Isaque com uma outra descendência, mas fala que Abraão teve vários filhos e filhas, mas o da promessa foi Isaque, esse foi o da promessa, e diz, vocês também são filhos da promessa, a promessa a Abraão é a mesma para vocês, ele está mostrando essa continuidade. A promessa então é sinal de que havia evangelho no Antigo Testamento, aquilo que eu já falei na primeira parte da nossa palavra hoje à noite. Abraão foi salvo pela fé, e isso é verdadeiro da nossa salvação também. A inserção da lei não invalida a aliança abraâmica de graça. E agora então vem o começo do foco principal do texto que a gente está estudando. Abraão tinha recebido o evangelho, aí vem a lei de Moisés, dura em alguns aspectos, e aí ele vai dizer assim, por acaso a lei de Moisés vai invalidar a promessa feita a Abraão? E o grande argumento dele é não. Agora presta atenção, porque isso aqui é simples, mas é chave. Se a promessa a Abraão é de um caminho de salvação, e a lei de Moisés é para atingir salvação, então a lei tem que invalidar a promessa. Se a lei de Moisés diz respeito a obedecer para que Deus abençoe o seu povo com bênçãos espirituais, com salvação e com graça redentora, então invalida a promessa sim. Por isso que não pode se tratar da mesma coisa, senão nós estamos sendo contraditórios. Senão Paulo está dizendo, de fato, a lei de Moisés, se você entender como caminho de salvação, ela vai ser oposta à promessa graciosa a Abraão. Por isso que o seu grande argumento vai ser mostrar como é que a lei funciona. E eu quero aqui dar uma sugestão resumida. A lei de Moisés não é antitética à graça, ela é subserviente à mesma. O que eu quero dizer com isso? A lei de Moisés, ela trabalhou debaixo da esfera de salvação que Deus prometera desde o princípio, anunciado a Abraão e a outros no decorrer da história. A lei apenas cumpriu um papel debaixo do plano redentor, em que Deus prometeu várias coisas temporais a um povo, para revelar-se a esse povo, e através dessa revelação a todos os povos, mas ela cumpriu um papel subserviente. A lei de Moisés não foi dada como um caminho alternativo de salvação, entendeu? É isso que a gente precisa entender. Então não propunha justificação pelas obras, apenas apontava para uma melhor dispensação de graça.
Então vamos ver o propósito do pacto mosaico nisso tudo, como é que ele foi subserviente, como é que ele serviu a promessa de graça, o evangelho anunciado desde o princípio. Como é que a lei serviu? Então vamos tentar entender o propósito do pacto mosaico. A instituição da lei mosaica não anulou as promessas da graça, é isso que ele começa o nosso texto dizendo. Olha lá, vamos ler de novo. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Por que ele diz isso? Porque lei tem a aliança, ela tem caráter irrevogável, ele vai dizer. É interessante isso. A aliança se quebra, mas a aliança não se anula. Por quê? Porque toda aliança, em tempos antigos, a aliança era feita com não só promessas de bênção, mas com sanções de castigo em caso de desobediência. Uma das histórias mais lindas da Bíblia, eu aprendi um pouco da riqueza dela quando eu estava lendo um livro do Sproul, o R.C. Sproul. Ele diz assim, uma vez me perguntaram qual é o meu texto favorito, e ele falou, meu texto favorito é Romanos 15, 17. Aí eu falei, vou ler, né? Romanos 15, 17. Gênesis 15, 17, me perdoe. Gênesis 15, 17. Eu falei, Gênesis 15, 17, nem consegui lembrar, Gênesis 15, 17. O que tem em Gênesis 15, 17? Fui lá eu procurar Gênesis 15, 17, para ver que texto que o Sproul achava tão bonito assim, que eu nem guardei. Aí eu fui ler o texto. E sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Sproul, você nunca ouviu assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho? Nunca ouviu? Você nunca ouviu assim, que Deus é o justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus? Nunca ouviu isso? Nunca ouviu assim, passagens lindas que falam que Jesus é o autor e consumador da nossa fé? Ou qualquer outra passagem que você ame? Falei, Sproul, o que você está querendo me ensinar? Ele me ensinou uma coisa preciosa. Ele falou, sabe o que está acontecendo ali? Essa passagem é a história em que Deus fala para Abraão que ele estava prometendo coisas a Abraão. Ele estava prometendo uma descendência numerosa e uma terra numerosa. E aí ele faz Abraão cair em profundo sono. E nesse profundo sono, um animal é partido ao meio e colocado em partes separadas. Por quê? Porque em tempos antigos, quando se fazia uma aliança, cortava-se uma aliança. A ideia de berit do original é de cortar uma aliança. E quando se cortava a aliança, significava que você matava alguém, representando o que aconteceria contigo caso você descumprisse a aliança. Sabe o que acontece nessa passagem que fez o Sproul amar essa passagem? É porque nesse sono profundo de Abraão, Deus passa entre as partes do animal. Entendeu? Eu falei, nossa! Agora eu entendi, Sproul. Agora eu entendi. Por que esse texto é tão caro para você? Por quê? Deus está dizendo que Ele assume a culpa da sua falha. E ele promete que Ele morreria caso Ele descumprisse a parte dele. Sabe o que é fantástico da revelação de Deus? É que Deus nunca descumpriu a parte dele. No entanto, porque Ele assumiu o seu lugar, Ele sofreu a sua morte de ter descumprido a sua parte. Olha só. Ele cumpre perfeitamente a parte dele, e ele assume a sua parte de ter descumprido a aliança. Essa história revela o quê? Que a aliança nunca é anulada, ela pode ser quebrada, e se ela for quebrada tem consequência. Era isso que Paulo estava pensando, não se anula a aliança. Então ele está tentando mostrar que nosso Deus é imutável, é confiável. Lembra que a gente falou que a lei não muda, porque a lei é a expressão do caráter de Deus? Se a lei não muda, muito menos a promessa. Deus não é filho do homem para mentir, ou para prometer algo e descumprir. Lembra? Deus fala assim, que Ele não é homem nem filho do homem para se arrepender. Por quê? Porque Deus faz promessa e Ele garante a promessa dEle. Ele é o único que não precisa apelar para ninguém maior do que Ele. Ele não jura por outro. Ele faz juramento porque Ele é confiável. O propósito da lei em Israel, portanto, era revelar o poder do pecado. Veja o que diz Gálatas 3,19, muito claro. Qual, pois, a razão de ser da lei? Então, se a lei não era para substituir a promessa, qual era o propósito dela? Paulo responde: foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Olha só, por causa das transgressões.
Voltando ao ponto que eu falei anteriormente, a lei foi dada para mostrar o nosso pecado, revelar o nosso pecado, não de propor um novo caminho para a justificação. Por isso que é importante nós entendermos que a lei de Moisés, ela mostrou o pecado de Israel frequentemente, o constante fracasso da descendência de Abraão. Por quê? Para que a justiça viesse por intermédio do descendente. É aqui que eu acho fantástico. 3,16, Gálatas 3,16 fala assim: as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Mas se você for ler lá no hebraico, você vai ver assim que Deus, eu serei o seu Deus e o Deus da vossa descendência. Você está imaginando bastante gente, né? Paulo vai dizer não, ele estava falando de uma pessoa, estava falando do descendente. A promessa foi primordialmente para ele. Se você estiver agarrado nele, você vai ser abençoado. Inclusive um puritano citou uma frase que eu nunca mais esqueci. Eu estava lendo alguma coisa sobre esse assunto, e aí eu li que Thomas Goodwin dizia assim: para Deus só existem 2 homens no mundo, Adão e Cristo. Ou você está pendurado no primeiro, ou você está agarrado no segundo. Você tem que estar agarrado num dos dois, que Deus olha você em Adão ou em Cristo. Por isso que Paulo vai repetir sempre: em Cristo, nele, nele, nele nós temos isso, nele nós somos isso. Está tentando mostrar que você está agarrado a ele, está unido a ele. Por quê? Porque a justiça tinha que vir por intermédio do descendente. Você tinha que apenas crer na promessa e não cumprir a lei para obter a promessa. É isso que Paulo vai tentar mostrar. A lei não invalida a promessa. Veja só, nós somos reprovados pela lei, e é reprovado pela lei quem entende a lei como caminho de salvação. Quando Israel esqueceu-se dessa relação entre lei e graça, a lei exerceu o ministério de condenação. Esse é um texto importante, eu gostaria de ler com você, 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3 é um texto que vai mostrar o contraste entre a antiga aliança e a nova. E tem muita coisa linda aqui, mas eu não vou poder ler tudo, eu quero ler essa parte. 2 Coríntios 3, versos 7 a 9, diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Está comparando a dispensação de Moisés com a dispensação de Cristo. Só que ele chama a dispensação de Moisés de ministério da condenação. Por quê? Se Moisés é tão glorioso assim, se era servo de Deus, se era um homem de Deus, por que ministério da condenação? Tem uma razão. Porque as pessoas que entenderam o caminho de Moisés como um caminho de salvação, entraram em caminho de condenação. Maldito todo aquele que não cumprir todas as regras da lei. Ele falou em Gálatas 3, um pouco antes, no texto que a gente estudou na parte anterior. Então, para aqueles que andaram por esse caminho de lei para serem aprovados por Deus, foi um caminho de condenação, sim. Os que se comportam como se a lei mosaica fosse um pacto legal para se obter vida, estão cegados por um véu. Só Cristo traz liberdade àqueles que estão debaixo da antiga aliança. Olha lá, versículo 14 em diante. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Olha só, eles não enxergam, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Olha que triste. Eles enxergam Moisés como sendo um caminho de agradar a Deus. Eles não perceberam Cristo. Eles não viram Cristo. Eles estão velados. Sabe o que tem que acontecer com eles? Revelação. Eles têm que ter a glória de Cristo reveladas. E olha o que vai ser dito aqui, verso 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Verso 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Quer dizer, quando o Espírito adentra a vida de alguém, ele liberta esse alguém e faz enxergar a glória da salvação em Cristo. Portanto, nós, os que tomamos o caminho de lei, somos reprovados pela lei. E isso aconteceu várias vezes na história de Israel. Isso é uma das coisas que eu acho lindas da gente entender. Quando você olha para a história de Israel, você vai ver falha após falha, após falha, após falha. Quer ver? Período de Josué, depois que Moisés deu a lei, o povo está indo bem, conquista Jericó, depois tem
uma rezinha lá em Ai, mas depois volta a conquistar. Aí Josué fala assim: pessoal, continuem, eu vou partir, mas continuem, sirvam ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí todo mundo fala assim: nós também. Livro dos Juízes. Aí a história é de constante paganismo, adoram outros deuses. Aí Deus levanta um juiz, liberta, aí eles, enquanto vive o juiz, ficam bem, depois morre o juiz, aí eles servem outros deuses, se tornam cativos de outras nações, clamam ao Senhor, Deus misericordiosamente levanta o juiz, liberta o povo, aí o povo agradece ao Senhor, mas dura pouco tempo, que depois volta, e esse ciclo se repete. Mas esse período dos juízes passa e finalmente vem os reis. Agora vai para frente. Com a monarquia o negócio vai. Eles disseram isso. Eles disseram: nosso problema é que não tem rei. Se tivesse rei a gente ia para frente. Essa nação seria melhor. Vem o rei e rei após rei tem motivação espúria, gera divisão logo no começo, e ambos os reinos experimentam cativeiro. O reino do norte já se desencaminha desde o início. Você lê a história lá em Reis ou em Crônicas, se era do reino do norte, fez o que era mal perante o Senhor, fez o que era mal perante o Senhor, fez o que era mal perante o Senhor. É só assim, é decadência até que a Assíria tome e destrua o reino do norte. Mas ele tem o reino do sul, de vez em quando tem um rei bom, fez o que era reto perante o Senhor. Você fala: esperança! Oh, que coisa boa. Aí vem, fez o que era mal perante o Senhor. Você falou: rapaz, estava indo bem. Aí vem um, faz o que era bom, e depois é mal, e cativeiro babilônico. Aí você fala: pronto. Lá se foram as duas partes do reino de Deus. Mas o povo que voltar do cativeiro, esse vai aprender a história. Você fala assim: agora, depois da surra do cativeiro, tem que aprender, não é possível. Tem que aprender a vencer a idolatria. O que acontece? Retornam para a terra, mas logo apresentam problemas. O livro de Malaquias, o último do Antigo Testamento, já começa a apresentar que o povo está falhando de novo. A história do Antigo Testamento inteira é assim. O povo não obedece perfeitamente à lei de Moisés. Inteirinha é assim. O que eu aprendo com isso? Nenhuma dessas falhas invalidou a promessa. Porque mesmo assim, Deus trouxe Jesus Cristo. Não é fantástico isso? Deus não disse assim: não vou Messias, não tem mais Messias não. Não dá, vocês não dá, pessoal. Não tem isso. Nenhuma dessas falhas invalidou a promessa. A promessa continua de pé. E Ele cumpre. Um dia lá, na pequenina Belém, numa estrebaria, ouve-se um choro. Não é qualquer menino. É um menino que traz gente a centenas de milhares de quilômetros para virem adorá-lo, porque Ele é o Rei dos Judeus. Isso aí é porque as falhas não invalidaram promessa. Lei acabou conduzindo ao Evangelho. Mesmo quando a lei não foi cumprida, ela conduziu ao Evangelho. Até quando parece que tudo estava indo muito mal, graças a nós, Deus, graças a Ele, trouxe o Evangelho de salvação. Olha só que coisa espetacular. E por que eu quero que você entenda isso? Porque isso aqui é muito lindo, não só para a história de Israel, para a nossa história. Nossa infidelidade não nos priva da promessa. Essa é uma das coisas que mais conforta o coração pecador, como o seu e o meu. Porque nós não somos os melhores companheiros de Deus. A gente canta que é amigo de Deus, mas no fundo a gente faz cada coisa de inimigo. A gente o trai de maneira tão injusta e tão vil. Mas olha o que a gente aprende com isso. Deus perdoa definitivamente os pecados do seu povo. E eu só vou pegar passagens do Antigo Testamento. Lembra Miqueias 7? Miqueias 7 é aquele texto que fala que Deus lança os pecados nas profundezas dos mares. É um lugar inatingível. Deve até botar plaquinha assim: proibido pescar. Né? Para dizer assim: não resgate, se está perdoado, está definitivamente perdoado. Oséias 14 é uma mensagem de esperança no final de um livro repleto de pecado, de infidelidade. Deus fortalece os que estão abatidos em meio aos fracassos do povo de Deus. Isaías 40 fala que os que estão fracos, eles terão o seu vigor renovado e voarão com asas como de águias. Jeremias era o profeta que sempre chorava, porque Deus dava umas missões para ele muito difíceis. Fala para um povo que não vai ouvir. Você vai ter que falar para esse povo, mas ele não vai se arrepender. Mas Deus fortalece Jeremias. Mesma coisa com Abacuque. Deus fala assim: eu vou trazer castigo, destruição. Aí Abacuque fica perplexo.
Mas Deus, no finalzinho, lhe dá uma visão da sua gloriosa força e poder e honra, e ele termina dizendo assim: Senhor, todavia, eu me alegro no Senhor. Deus fortalecendo o seu povo, mesmo em meio a falhas. Esses homens todos, Isaías, Jeremias, Abacuque, estão profetizando em tempo em que o povo está em pecado, mas Deus está fazendo promessa. O que é isso? É evangelho. É evangelho. Deus é o marido que não só permanece fiel, mas continua amando sua esposa infiel. Jeremias 31:3 fala assim: com amor eterno eu te amei, e com benignidade te atraí. O que eu acho fantástico do amor de Deus é que Deus ama e sempre vence. Os que Ele ama, no final sempre se voltam para Ele, se curvam diante do seu amor poderoso e triunfante. Ezequiel 16 é uma das passagens mais fortes de toda a Escritura. Deus descreve o pecado de Israel como sendo de uma mulher adúltera, e dá descrições explícitas do que uma mulher adúltera faz com os seus amantes. Mas no final Deus promete o quê? Salvação. Seu amor ainda promete nos renovar. Ezequiel 36 fala de substituir um coração de pedra por um coração de carne. Jeremias fala da aliança que não cessa mais, encravar a lei no coração. Tem tanta promessa linda. Eu estou mostrando para vocês só textos do Antigo Testamento, e só são promessas de salvação. Por quê? Porque mesmo no Antigo Testamento, o mesmo Deus de graça não deixava com que a infidelidade do povo anulasse a promessa. Não é verdade que essa trajetória de pecado trouxe glória ao Redentor? No finalzinho daquele texto que eu li lá de 2 Coríntios 3, fala que Cristo teria maior glória. Pois eu digo para você que glória Ele teve. Lá em Hebreus 2 fala assim que Ele assumiu glória, de glória e de honra foi coroado. De que glória está falando? Glória de Redentor. É porque Ele remiu o seu pecado e o meu pecado e ressurgiu dentre os mortos, que Ele se tornou ainda mais glorioso. Sabe o que eu acho fantástico do plano de Deus? Ele deixa eu e você tropeçarmos e fazermos algumas barbaridades, e no final das contas o Filho dele sai com o nome acima de todo nome. Não é fantástico isso? O Filho dele sai com o nome acima de todo nome. A transitoriedade da lei. Agora eu vou chegar para a parte final do texto para a gente fechar. A lei mosaica surgiu para aviltar o pecado, para tornar o pecado visto, né? Até que viesse Cristo. Gálatas 3,19, a gente já leu isso. A lei, portanto, não é contrária à promessa, pois ambos propõem vida. Porém, como a lei não pode dar vida, a promessa o fez. Deixa eu explicar isso. Paulo, em Romanos 7, fala uma frase que às vezes não tem sido atentada por muitos. Paulo fala assim: o preceito que me fora dado para a vida, se me tornou para a morte. Por que o preceito foi dado para a vida? Porque quando Deus deu preceitos na sua palavra, desde o início de Gênesis a Apocalipse, sempre foi com a intenção de que o povo vivesse por eles. Por exemplo, Levítico 18:5 é uma passagem que Paulo gosta e cita 2 vezes nas suas cartas. Uma das vezes está aqui em Gálatas 3. Ele fala: aquele que obedecer os preceitos viverá por eles. O próprio Jesus usou essa passagem. Quer ver? A passagem mais famosa que eu consigo lembrar para ensinar esse preceito a você. Jesus foi perguntado para um mestre da lei: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Parece a história do jovem rico, mas essa é outra. Aí Jesus fala assim: o que você sabe dos mandamentos? Como é que você os resumiria? Aí ele fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses eu acho que são os 2 mandamentos que resumem tudo. Aí Jesus falou: muito bem, respondeste bem. Ele fala: faze isto e viverás. Você não quer fazer alguma coisa para ganhar a vida eterna? Ama o Senhor Deus com tudo que você é o tempo todo, e ama o teu próximo desprendidamente o tempo todo, e aí você vai ter vida. Ninguém consegue. Mas o que esse texto está revelando para a gente? É que se fosse possível, a obediência perfeita à lei, nós teríamos vida. O que me fora impossível à lei, porque estava enferma a carne, esse é o problema. É que a carne está enferma, então porque a carne não consegue fazê-lo,
o Evangelho, a promessa o fez. E é isso que está dito lá em Gálatas 3, 21 e 22, quando fala assim: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente de lei. Ela não pode dar vida. O problema está na lei? Não, está em nós. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Isto é, não foi pela lei que você conseguiu vida, foi por Jesus. Então, nesse sentido, a lei ela foi preparatória. O que isso significa? A lei de Moisés, ela cumpriu uma função. Ela mostrou, vez após vez, durante todo o Antigo Testamento, que o povo não conseguiria. Obedecer lei, não dá. Totalmente não dá. E nesse sentido, a lei funcionou como aio. Está lá no verso 24. Esse talvez é o verso mais conhecido de toda a passagem que a gente leu aqui. Que a lei serviu de aio. Aio é a palavra grega paidagogos, de onde a gente tira pedagogia. Mas o que para nós hoje é sinônimo de ensino, na época era o escravo, que tinha duas funções. Uma delas era conduzir, dirigir, levar o seu tutelado, e muitas vezes uma função disciplinar. Ele corrigia. Então, sabe história de Brasil antigo, quando tinham as amas e os escravos que serviam os senhores, e muitas vezes educavam as crianças mais do que os senhores de terra? Era mais ou menos isso que um escravo fazia, um paidagogos. Era aquele que tinha função diretiva e disciplinar. E o povo precisava disso. É isso que Paulo está ensinando. A lei funcionou como um tutor, um paidagogos, que precisava direcionar e disciplinar. Por exemplo, várias vezes a lei de Moisés, ela funciona de forma disciplinar, mas isso não é ruim. Eu tenho criança pequena, e com criança pequena não basta a gente conversar e raciocinar. Muitas vezes a gente tem que impedir, e impedir com disciplina. Se você fala assim: filho, não atravessa a rua porque é perigoso, e ele não entende o que é perigoso, é possível que ele atravesse a rua. Para você é suficiente dizer isso, mas para um menino pequeno não é. É por isso que pai muitas vezes tem que cercear a liberdade de quem é menor. Não é ser mau, é ser tremendamente cuidadoso com o bem-estar dele. É isso que a lei fez. Ela cobriu de cuidados o povo. Mas não só isso, não só disciplinar, mostrando o pecado do povo, ela conduziu a Cristo. Quando chegou em Cristo, ela cumpriu a sua função. Por quê? Porque o povo atingiu a maioridade. É isso que diz Gálatas a partir do verso 1. Olha só, 4, a partir do verso 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, aí ele vai contar a história de Cristo. O que ele quer dizer é o seguinte: eu e você, antes da vinda de Cristo, o povo de Deus, antes da vinda de Cristo, era como se fosse uma criança. Ele é filho de um senhor de terra, mas ele é educado pelo mesmo escravo que o filho de escravo. Ele precisa disso. Ele é dono de tudo, mas ele não tem liberdade para fazer tudo. Mas por que isso? Deus queria ensinar a eles algumas coisas. Eu vou dar um exemplo de algo que eu li de um autor, do Herman Bavinck, há uns anos atrás, que me impactou muito. Ele disse assim: por que o Antigo Testamento está cheio de símbolos? Por que ele está cheio de coisas concretas? Tem arca, tem incenso, tem cordeiro, tem altar. Por quê? Como é que você ensina criança pequena? Com ideias abstratas ou com imagens concretas? Quando você vai dar aula de escola bíblica para criança pequena, você dá aula como? Você não fala assim: hoje nós vamos falar sobre propiciação. Não é assim que você começa a aula. Se for assim, você está aí com um problema de pedagogia. Você tem que aprender com o paidagogos aqui. Não é assim. Muitas vezes você mostra cor, você mostra objeto, figura. Por quê? Porque a gente precisa do concreto para entender o abstrato. A gente precisa do físico para entender o espiritual. Mas uma vez que a gente chegou num momento em que dá para a gente conversar, eu não preciso ficar mostrando livrinhos sem palavras para você. Entendeu? Quando você já entendeu conceitos bonitos como de justificação pela fé somente, eu não preciso ficar mostrando verde, vermelho, preto, eu não preciso ficar mostrando isso. Você chegou à maioridade. Então, uma vez que veio a substância, que veio Cristo, você não precisa mais dessas coisas. Você já é maior de idade. É isso que Paulo está ensinando. A lei foi preparatória. Quando você amadurece, você não precisa mais da lei.
O propósito da lei de revelar pecado também é transitório, se olharmos escatologicamente. Eu quero terminar aqui. Isso aqui é uma coisa que para mim é muito preciosa. A lei, tudo que eu estou tentando ensinar para vocês é o seguinte: o que acontece historicamente é que a lei estava preparando para a vinda de Cristo. Mas há um sentido em que ela também é transitória na nossa vida. Por quê? Hoje a lei revela o nosso... Vai ter um dia que ela não vai revelar mais o seu pecado. Sabe por quê? Você não vai ter mais pecado para ser revelado. Vai ser o dia em que você será como Ele é. Nós estamos sendo transformados de em glória, para que um dia sejamos como Ele. E esse é um dos dias que eu mais anseio. Eu digo para as pessoas, e eu já disse isso várias vezes em mensagens pelo Brasil afora, de que uma das coisas que mais incendeia o meu coração é pensar que um dia eu e você vamos estar cultuando a Deus e a gente não vai precisar separar um tempo para confessar pecados. Porque não será mais parte da nossa vida. Até esse propósito da lei é transitório, porque a redenção triunfa. Eu termino então com essa força subjetiva da lei. Olha só, o que eu quero dizer é o seguinte: se historicamente a lei de Moisés, ela prepara para a vinda de Cristo, na sua vida pessoal, a mesma ordem se repete. Sabe o que acontece comigo e com você? Quando há genuína conversão, a lei mostra o seu pecado. Não foi assim que Deus fez com a mulher samaritana? Ele pediu água. Ela disse: como sendo tu, homem, pedes a mim, mulher samaritana, homem judeu pedindo a mim, mulher samaritana, água? Aí Jesus falou assim: se você soubesse quem te pede, você pediria, ele te daria água viva, você nunca mais teria sede. Ela gostou da ideia. Eu não vou ter que voltar aqui para pegar água? Eu quero dessa água. O que Jesus fala com ela? É o momento em que o filme parece que muda assim de canal. Ele fala assim: chama o teu marido. Você fala: o que tem a ver? Chama o teu marido. Ela fala: não tenho marido. Eu falei: eu sei, você já teve 5, o sexto não é seu. Vejo que tu és profeta. Olha a saidinha pela tangente. Já que o senhor é profeta, me diz uma coisa: tem gente que adora em Gerizim, tem gente que adora em Jerusalém. Onde é que o senhor acha que a gente tem que adorar? Olha Jesus trazendo a conversa de volta para o eixo. Não importa onde você adora. O que importa para Deus é achar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí diz a continuidade do texto que ela largou o cântaro e correu para a cidade de Sicar. E quando ela chegou lá, ela falou assim, em praça pública: venham e vejam aquele que disse tudo a meu respeito. Imagina se você é uma mulher numa cidadezinha desse tamanho, você já teve 5 homens e o sexto é roubado. O que você acha que a cidade pensa a seu respeito? Aí você chega em plena praça pública e diz assim: venham e vejam aquele que conheceu os meus podres e revelou todos. Você acha que alguém faz isso de alegre? Só tem um jeito de alguém fazer isso: se ela se sentiu perdoada. Em Atos capítulo 19 diz que homens queimaram livros de magia que custavam caríssimo. E quando fizeram isso, confessaram os pecados uns aos outros. A gente só confessa pecado um ao outro quando a gente está verdadeiramente arrependido. E a gente foi perdoado pelo Senhor. É por isso que ela fez isso. O que Deus fez na vida daquela mulher? Ele usou a lei. Ele usou a lei, ele disse: chama o teu marido. Ele está aplicando a lei na vida dela. Ele está mostrando a força da lei para conduzir a ele, a salvação. Perceba que Paulo está dizendo isso aqui no texto, no finalzinho do texto. Ele fala do sentido histórico, no verso 23, ele fala: antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Mas no 24, ele usa esse sentido subjetivo, isto é, na nossa vida. Olha só: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Ele não está falando só da história da redenção, ele está falando da sua conversão. Como é que a lei trabalhou na vida dele? Ela levou ele para Cristo, mostrou que ele não conseguia cumprir a lei. Em nossa história individual, a lei nos mostra o pecado e pode conduzir-nos a buscar a salvação em Jesus. Então eu termino com a história de Paulo, porque é ele que está contando a história aqui. Paulo se achava um cumpridor da lei. Um cumpridor da lei. E aí, ele diz inclusive lá em Filipenses 3, que quanto à justiça que há na lei, ele se julgava irrepreensível. Um dia,
o Salvador Jesus Cristo se apresenta a ele e fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele pergunta: quem está falando? E quando ele descobre que quem está falando é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, sabe o que Paulo descobriu? Que ele não era perfeito cumpridor da lei. Ele tinha outros deuses além do Senhor. Ele havia praticado idolatrias. Ele havia usado o nome do Senhor Deus em vão. Ele não tinha separado tempo para o Senhor Jesus Cristo. Ele havia matado, desonrado a autoridade maior. Estou citando os 10 mandamentos, caso você não esteja reconhecendo. Ele tinha quebrado os mandamentos todos, porque ele não era leal ao Senhor dos mandamentos. A lei lhe conduziu a Cristo. E ele diz que ele abandonou tudo para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. É isso que a lei faz quando o Espírito a aplica. Então eu não quero que você despreze a lei. Sabe por quê? Quando Deus te der a graça de conduzir alguém ao conhecimento salvador de Jesus, antes dele abraçar Jesus Cristo, a lei vai ter que feri-lo. E quanto mais a lei lhe ferir, mais acalentador será o Evangelho. Quanto mais a lei rasgar, mais cura operada pelo Evangelho de Cristo. É nesse sentido que a gente tem que entender a relação de lei e Evangelho. Eu vou rogar a Deus que nos dê esse entendimento. Vamos orar? Pai do céu, há tantas coisas a aprender. Eu também tenho que aprender essas coisas ainda mais. E peço que o Senhor me ajude os meus irmãos a se deleitarem nessas verdades e a perceberem a riqueza da Tua palavra quando entendida como uma grande história. Ensina-nos a usar essa lente hermenêutica, Senhor. Ensina-nos a enxergar como a Tua lei conduz-nos a Cristo, se usada devidamente. Ensina-nos a entender como o Evangelho corrige nosso entendimento da lei, para não nos deixar no legalismo. Essas coisas precisam ser melhor compreendidas. Nossa oração é que o Senhor use esses dias para isso. Ajuda-me, Senhor, a ser o mais claro possível e verdadeiro na exposição da Tua palavra. E aos meus irmãos, Senhor, aquilo que eu pedi antes, eu peço novamente. Que eles não só entendam essas coisas, mas que eles saiam daqui vibrando com o Teu Filho e a Sua obra. Nós oramos em nome dEle. Amém.